Sua nova estação no ar. É a cidade de cara nova. 97.7. Um show de pop rock. Promoções iradas pra toda a cidade. 33509770. Um novo portal de promoções. Fórmula única no seu dial. Exclusiva. Rádio Cidade 97.7 FM. Quality Pop Rock. Original e diferente. 97.7. Cidade. Olá! Você quer saber mais sobre temas de conhecimento geral? Bem-vindo ao Conhecimento Legal! O petróleo é um combustível fóssil não renovável. Ele é o resultado do soterramento de restos orgânicos que se acumularam no fundo dos mares e oceanos há milhões de anos. Quando foram extraídos os primeiros barris de petróleo? Quais são os países que têm petróleo? Qual é o potencial petrolífero do Brasil? Esse é o nosso tema de hoje, a história e a geografia do petróleo. No programa de hoje você vai ver dicas de leitura para quem quer saber mais sobre o curso de Engenharia de Petróleo, importantes trechos da palestra proferida no Cine Teatro da UVV pelo governador do Espírito Santo, Paulo Artung, e uma enquete com o aluno Luiz Eduardo Dalfior, autor de uma monografia sobre os royalties do petróleo. Eu sou Evelyn Somers e esse é o Conhecimento Legal. Witches, monsters, worms swallow hard on this pill. La 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 la. Witches, zombies, wolves. A história do petróleo é muito antiga, mas a história contemporânea do petróleo começa na segunda metade do século XIX, quando foram perfurados de forma pioneira e até legendária os primeiros poços nos Estados Unidos e no Canadá. Começava a febre do ouro negro. Com o descobrimento de imensas jazidas, o petróleo tornava-se a principal fonte de energia dos tempos modernos, acelerando o processo de revolução industrial. Ao mesmo tempo, começava uma revolução também nos meios de transporte. No final do século XIX, era produzido o primeiro veículo automotor em série, inaugurando a era automobilística. Por sua vez, o aumento do consumo de gasolina e óleo impulsionava a prospecção e busca de mais poços de petróleo. As companhias de extração, refino, transporte e comercialização de petróleo constituíram-se em verdadeiros impérios. Witches, monsters, worms swallow hard on this pill. La 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 la. Witches, zombies, wolves swallow hardest little pill. La 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 la. Ao longo das décadas do século XX, o petróleo passa a ser o próprio combustível das sociedades industrializadas. A dependência de nossas sociedades com relação ao petróleo tornou-se patente nos anos 70, quando países produtores de petróleo afrontaram países consumidores com uma inédita alta de preços. Desde então,
Apesar do mundo ter consciência dessa dependência, os derivados de petróleo ainda correspondem a 50% dos produtos consumidos no plano mundial e 80% da energia usada nas atividades industriais e de transporte. O século XXI ainda é o do petróleo. E quem indica livros sobre essa realidade do petróleo é o coordenador do curso de Engenharia do Petróleo, José Maria Nicolau. Conhecimento legal, mais uma vez, um momento literário aqui na Biblioteca da UVV e dessa vez para falar de petróleo, junto com o professor José Nicolau, coordenador do curso de Engenharia do Petróleo. Professor José Nicolau, indique algumas obras que serão de grande importância para o futuro universitário que quer cursar Engenharia do Petróleo. O curso de Engenharia de Petróleo, Evelyn, tem vários livros que são da maior importância. E eu gostaria de começar com o Fundamentos da Engenharia de Petróleo. Como vocês podem ver, é um livro que já está bastante manuseado, porque todo calouro que chega, a gente indica que ele veja logo esse livro. Esse livro é o livro do Thomas, do José Eduardo Thomas, que é um trabalho na Petrobras, ele trabalha na área de sísmica, e ele fez um apanhado de vários textos sobre diversos aspectos da engenharia de petróleo. Então ele fala, tem um trecho, um artigo de um determinado autor sobre prospecção, tem um trecho de outro autor sobre perfuração, elevação, outro autor, reservatório, outro autor, até você pegar todos os aspectos mais importantes da exploração e produção de petróleo. Então esse seria mais para um calouro. Básico para quem está chegando e ter uma noção do que o que se espera dele enquanto profissional. E para um aluno que já está cursando o curso de Engenharia do Petróleo, o que ele encontra, o que ele está encontrando ao longo do curso dele? Olha, é lógico, é evidente que cada disciplina, o curso de petróleo tem 60 disciplinas. Você tem aí digamos, 40% básicas, está certo? E o restante disciplinas profissionalizantes. Nas disciplinas profissionalizantes, cada disciplina, a maioria das disciplinas, tem o seu próprio livro-texto. Eu trouxe alguns aqui para ilustrar. Esse livro de Engenharia de Reservatório de Petróleo, do Adalberto José Rosa, que é um sujeito que tem até um doutorado na Universidade de Stanford em reservatório, esse livro é muito utilizado pelos nossos alunos, certo? Também um outro livro, que é esse aqui, ó. Projetos de Poços de Petróleo. Esse é bastante usado. Esse livro é do Luiz Alberto Rocha, com a professora Cecília Azevedo, e ele aborda vários aspectos de perfuração e é um livro muito recomendado, de excelente qualidade. Lamentavelmente, na área de petróleo, nós ainda não temos um número de volumes escritos para que sejam utilizados como texto, porque é uma área muito nova aqui no Brasil. E a turma não teve tempo de parar para escrever todos os livros que nós precisamos. Como já existe engenharia civil, engenharia mecânica ou engenharia elétrica. Então nós temos que lançar a mão, muitas vezes, de livros de autores estrangeiros, notadamente de autores americanos. Como esse aqui, Petroleum Production Systems, que são sistemas de produção de petróleo, sistemas terrestres e marítimos, que é abordado nesse livro e que é utilizado também pelos alunos. O aluno que faz engenharia de petróleo, ele vai verificando ao longo do curso a importância do conhecimento da língua inglesa. E eu quero até aproveitar para enfatizar isso aqui. Tem um livro que eu não trouxe, que não está aqui na biblioteca, que é um livro de um ex-professor nosso, que faleceu há 4 anos atrás,
chamado Luiz Cláudio Cardoso, e o livro é bem objetivo, do poço ao posto. E ele aborda as questões de logística, principalmente. Mas queria fazer só esse registro aqui, porque foi um professor nosso que escreveu um livro. Quero também dizer que esses livros que eu citei anteriormente, os 3 livros, o Engenharia de Reservatório de Petróleo, Projeto de Poços de Petróleo e aquele inicial, Fundamentos da Engenharia de Petróleo, são 3 livros que foram editados pela Interciência e patrocinados pela Petrobras. Eu quero mostrar um livro aqui. Esse livro não é de engenharia de petróleo. Esse é um livro de engenharia de resistência aos materiais. É o livro de resistência aos materiais, mecânica dos materiais, do Bia Johnston e agora o De Wolf. Esse é um livro que eu estudei nele, na edição dele, da época que eu estudava engenharia. Hoje ele tem uma edição moderna, com figuras a cores, maravilhoso, extremamente atualizado. E é a diferença entre um engenheiro, um engenheiro graduado, alguém que tem um diploma de engenharia e, digamos, um tecnólogo ou um técnico em engenharia. Porque resistência dos materiais é o estudo dos corpos deformáveis, tá? Parte da mecânica estrutural que estuda os corpos deformáveis e que dá a formação científica ao aluno que permite a ele ser um engenheiro. Professor José Nicolau, mercado de trabalho para o estudante de engenharia do petróleo. Olha, nós acabamos de retornar da Rio Oil and Gas 2010, exposição e conferência, que é um dos maiores eventos de petróleo do mundo e que ocorre no Rio de Janeiro a cada 2 anos. Fomos falar com 131 alunos e 4 professores. A UVV se fez representar. E o que nós constatamos das palestras é que há necessidade do treinamento de muitos profissionais para a área de petróleo e gás. Qualquer coisa como 100 mil nos próximos 4 anos, o que incluiria um número enorme de engenheiros que as universidades brasileiras não vão conseguir formar nesse tempo. Então é por isso que até hoje nós estamos importando engenheiros. Você chega lá em Macaé, estão dando visto de trabalho a engenheiros formados em outros países, porque não há um número suficiente de profissionais no Brasil para atender a demanda. E com o pré-sal e com toda essa exploração que está por vir, acredita-se que o aquecimento do mercado vai ser enorme e a busca por profissionais de petróleo, por engenheiros de petróleo, vai ser muito grande. No próximo bloco tem trechos exclusivos da palestra proferida pelo governador Paulo Artung aqui na UVV. Chegou a hora de você participar do maior evento científico-cultural do estado. Jornada Científica e Cultural UVV. É a ciência caminhando junto com a cultura. Uma mostra que reúne a produção de trabalhos científicos com as manifestações artísticas, culturais e esportivas do estado. Tudo num só lugar. O mundo precisa de novas ideias, de mais cultura, cidadania e respeito ao meio ambiente. Mostre seu talento. Jornada Científica e Cultural UVV. Acesse o site e veja como participar. Sua nova estação no ar. É a cidade de cara nova. 97.7. Um show de pop rock. Promoções iradas pra toda a cidade. 33509770. Um novo portal de promoções. Fórmula única no seu dial. Exclusiva. Rádio Cidade 97.7 FM. Quality Pop Rock. Original e diferente. 97.7. Cidade. Os Estados Unidos foram durante muito tempo o maior produtor de petróleo, mas são os países árabes que há décadas ocupam essa posição dominante, com destaque para a Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Irã. Esses 5 países somados têm reservas que representam mais de 50% do petróleo mundial.
Fora do Oriente Médio, a Rússia e alguns países africanos e asiáticos têm petróleo. O fato é que são poucos os países que têm ouro negro em seu solo. Pura sorte. Na Europa, quase nada. A Romênia já teve, a Noruega ainda tem um pouquinho. Mas no Japão, nada. No continente americano, destacam-se Venezuela e México. Os Estados Unidos continuam queimando as suas reservas a todo vapor. Já o Brasil, ao que tudo indica, tem grande potencial. Quem fala sobre esse potencial é o governador Paulo Artung. A indústria do petróleo e do gás, ela evoluiu com umas descobertas no Espírito Santo. Nós rapidamente viramos a segunda reserva. Talvez não sejamos, não é isso? No futuro próximo também, talvez a gente vire a terceira reserva. Tem que olhar isso aí bem, mas nós viramos rapidamente o segundo reservatório de petróleo do país. Historicamente, nós tínhamos uma produção lá no entorno de São Mateus, era uma produção pequena, terrestre, 12 mil barris dia. Estou acertando, Márcio? Por aí, 12, 13 mil barris dia. Nós começamos a descobrir esses grandes reservatórios no mar, né? A primeira produção comercial foi agora, pouco tempo atrás. O presidente voltou aqui, numa outra área, também dentro do Parque das Baleias, chamado Baleia Franca. Então, nós começamos ali uma produção comercial. Quando eu tomei posse, o Espírito Santo produzia... Vê se eu acerto, Márcio. Oi? 12 mil barris, entrando Jubarte. 30 mil, é o número que eu tinha na cabeça. 30 mil barris. Nós, recentemente, estamos evoluindo para 300 mil barris. É isso. Sim. Com a entrada de Baleia Franca agora... né? Nós estamos evoluindo. No início do meu período de governo era 30 mil barris, nós estamos indo para 300 mil barris. Eu não sou geólogo. Geólogo é um trem um pouquinho mais complicado do que economista, só para vocês entenderem as profissões, né? Eu não sou geólogo, mas acho que o Espírito Santo rapidamente vai estabilizar uma produção próxima a 500 mil barris, né? Nos próximos anos. Nós tivemos, lá no início do meu período de governo, uma crise grave no nosso fornecedor principal de gás naquele momento, que era a Bolívia. Isso levou o país a fazer o Plan Gás. Foi um plano de investimento em infraestrutura para que nós nos tornássemos menos dependentes do gás que vem de fora, não só da Bolívia, né? E isso beneficiou muito o Espírito Santo, que tinha descobertas de gás importantes, primeiro na foz do Rio Doce, num poço chamado Peruá e um poço vizinho chamado Canguá. Esses dois poços fizeram sucesso outro dia, porque nós tivemos um problema no duto que transporta o gás do mar para a terra. E depois, na região de Golfim, novas descobertas, Camarupim e assim por diante. O fato é que nós evoluímos muito na produção de gás. Nós devemos estar hoje com uma produção próxima a 8 milhões de metros cúbicos de gás. A unidade de tratamento de gás de Cacimbas está sendo preparada para 18 milhões de metros cúbicos de gás. A unidade de tratamento de gás do Sul, que é chamado TG Sul, está sendo preparada 2,5 milhões a 3 milhões de metros cúbicos de gás. Quer dizer, o Espírito Santo pode virar um provedor de gás para o país nos próximos anos. Vocês sabem que o gasoduto, o Gazene, já passou no Espírito Santo. Nós fomos ligados primeiro ao Rio de Janeiro, agora nós fomos ligados a Catu, na Bahia. Nós podemos ser um provedor importante de gás natural para o país. Nós temos um mar de oportunidades para frente se a gente não pisar na bola, né? E não pode pisar na bola, porque se não tiver casa arrumada, equilíbrio para fazer as coisas, equipe de trabalho, planejamento, se não souber muito bem aonde está, aonde quer chegar e o caminho que vai trilhar, dá com os burros na água.
né? Essa é a história de tudo, da vida pessoal, da pequena empresa, dessa universidade, de uma prefeitura municipal, de um governo estadual, de uma presidência da República, tudo igual. Petróleo, né? Você produz e lá na frente deixa de produzir. O que quer dizer isso? É uma riqueza temporária. Ou a gente usa essa janela de oportunidade muito bem, ou daqui a pouco a nossa referência não vai ser a Noruega, vai ser o Oriente Médio. E nós precisamos ter como referência quem está sabendo usar a riqueza do petróleo, né? E esse é um desafio nosso. Esse é um desafio nosso. Quer dizer, por isso é que eu fui na Noruega, junto com o Márcio, junto com o Guilherme Dias, para ver uma boa experiência, para a gente poder implantar aqui no nosso estado uma boa experiência, sabendo que é um bem, que é uma produção finita, né? Lembrar também que o mundo vive um desafio ambiental que não é pequeno, né? Nós estamos evoluindo na produção de combustíveis fósseis, numa hora em que o mundo avança e vai avançar muito mais no desenvolvimento científico em relação a energias renováveis e limpas, né? Tá claro o que eu estou falando? Quer dizer, nós estamos ali no limiar, né? Precisamos usar esse dinheiro e usar esse dinheiro e essa oportunidade muito, muito bem. Quer dizer, nós já estamos usando esse dinheiro, que é curtinho hoje, mas vai ser cumprido um pouquinho na frente. Se a gente ganhar a briga dos royalties, eu espero que a gente ganhe. Nós já estamos usando esse dinheiro em questões que são essenciais, né? Nós estamos usando esse dinheiro em qualificação profissional, já foi dito isso aqui, né? Nós estamos usando o dinheiro dos royalties de petróleo na formação de capital humano em terras capixabas, de gente preparada. Na verdade, eu não penso na gente simplesmente produzir para dar conta das demandas do Espírito Santo. Eu penso o Espírito Santo ser um grande fornecedor de gente qualificada para o Brasil e para o mundo, né? Parece sonho, mas se não sonhar, não faz, né? E eu acho que nós vamos transformar esse sonho em realidade. No próximo bloco tem o petróleo do Brasil. Chegou a hora de você participar do maior evento científico-cultural do estado. Jornada Científica e Cultural UVV. É a ciência caminhando junto com a cultura. Uma mostra que reúne a produção de trabalhos científicos com as manifestações artísticas, culturais e esportivas do estado. Tudo num só lugar. O mundo precisa de novas ideias, de mais cultura, cidadania e respeito ao meio ambiente. Mostre seu talento. Jornada Científica e Cultural UVV. Acesse o site e veja como participar. O Brasil também é afortunado. Há petróleo em solo brasileiro. Sabe-se disso desde a década de 30, quando foram descobertas as primeiras jazidas na Bahia. Durante muito tempo, no entanto, a quantidade de petróleo existente em terras brasileiras parecia ser inexpressiva. Ainda assim, um intenso debate tomou conta do país depois da Segunda Guerra Mundial. De quem é, afinal, o petróleo? Quando a Petrobras foi criada no segundo governo Vargas, lá nos anos 50, a resposta era que o petróleo era da União. A campanha "O petróleo é nosso" vencera então a iniciativa privada. No entanto, 50 anos depois, no início do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, esse monopólio estatal foi quebrado. A Petrobras ainda domina largamente o mercado brasileiro petrolífero, mas ela incrementou sua competitividade e se internacionalizou. Foi nesse cenário que ela descobriu petróleo na camada pré-sal, que se estende ao longo de 800 quilômetros na costa brasileira, do Espírito Santo a Santa Catarina.
Abriu-se a discussão da distribuição dos royalties no Brasil. E quem explica esse debate é o Luiz Eduardo Dalfior, economista formado pela UVV. O Conhecimento Legal foi ao encontro de estudantes daqui da UVV especialistas em royalties do petróleo. E justamente o Luiz Eduardo Dalfior ganhou o prêmio de melhor monografia em economia pelo Conselho Regional de Economia. Luiz Eduardo, o que te motivou a pesquisar sobre o petróleo? Hoje o petróleo representa grande importância na economia do estado, né? Aproveitando, e com a descoberta do pré-sal, aumentou a tendência a aumentar ainda mais, crescer ainda mais a importância do petróleo aqui no estado. E aproveitando também a discussão em torno da distribuição de royalties que se faz hoje. Alguns temas, algumas novas formas de distribuição estão sendo feitas, estão sendo propostas, no caso, né? E também, nesse mesmo período, eu estava estagiando na Secretaria de Estado da Fazenda. Graças a isso, eu tive acesso às informações. Foi possível elaborar esse trabalho sobre royalties. Eu dei ênfase a um pouco sobre royalties de petróleo, porque a metodologia de cálculo, as formas de cobrança atual, o que explica, de certa forma, os motivos que os estados produtores devem receber a maior partilha, a maior alíquota na distribuição. Qual objetivo você queria alcançar? Meu objetivo principal foi mostrar a importância dos royalties hoje na economia do estado, que vem crescendo a cada ano e cresceu muito na década de 2000. A partir de 1998, cresceu ainda mais, mas o forte mesmo foi na década de 2000. Aí, nesse mesmo período, o estado passava por uma grave crise financeira. Aí, os royalties surgiu como uma oportunidade de regular o estado. Foi nesse tempo, o estado fechou, em 2003, o estado fechou um acordo com a União, que pôde antecipar, de certa forma, a receita de royalties. A que conclusão, Luiz Eduardo, você chegou após intensa pesquisa? Qual é a sua conclusão? Que a partir do trabalho, consegui chegar à conclusão que os estados produtores devem receber uma alíquota maior de participação nas receitas de royalties. E graças a isso, o estado conseguiu, né, sanear, de certa forma, aliado a outros fatores, claro. A cessão de royalties não foi o único motivo. Aliado a outros fatores, o estado conseguiu sanear suas dívidas e abrir um novo caminho de desenvolvimento. Luiz Eduardo, qual foi a contribuição desse processo de pesquisa para fazer a monografia no seu percurso pessoal universitário? Contribuiu de forma significativa, né? Que foi uma das melhores notas no período em que eu estava cursando o curso de Economia na UVV. Foi uma das melhores notas e também contribuiu, ajudou profissionalmente, tanto pelo prêmio, pela premiação, como até mesmo aqui na universidade. Contribuir para o meu currículo, está ajudando a minha carreira profissional. O pré-sal é o futuro do Brasil? Ele vai contribuir muito no futuro do Brasil, com certeza. Vai avançar em setores de tecnologia, vai se desenvolver muito o Brasil. Com certeza ele vai contribuir muito. A série especial de conhecimento geral sobre o petróleo continua semana que vem aqui no Conhecimento Legal. Até lá! Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça e não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe
sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro